Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio da B3. B3 é Brasil Bolsa Balcão, o novo nome da bolsa aqui brasileira. E o assunto de hoje é um assunto muitíssimo interessante. Eu até estava fazendo um resumo do que eu acho para o meu entrevistado. Ele disse que até que estou bem, né? Porque jornalista precisa saber editar, né? Precisa falar tudo o que aconteceu em muito tempo em poucas palavras. E eu fiz um belo resumo da minha versão do que aconteceu nesse setor, que é o setor de açúcar e álcool. Eu estou rindo porque eu me recuso, eu acho muito feio falar sucroalcooleiro, além de ser um teste para fonoaudiólogos, né? Deve ser isso. Mas é o setor de açúcar e álcool. Então eu não vou repetir o resumo que eu fiz aqui para o meu entrevistado, porque ele trabalha nesse setor especificamente. Então vamos tentar saber com ele o que está acontecendo nesse setor. O meu entrevistado é o Dr. Vanilson José Costa, ele é do escritório, esqueci, é ao vivo mesmo assim. Ele é sócio do escritório Costa Tavares e Paz Advogados. Dr. Vanilson, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Bom, eu fiz um resumo para o senhor, eu queria saber exatamente como é que está esse setor hoje, o setor de açúcar e álcool. Porque houve agora, recentemente houve alguma alteração aí na questão do preço de gasolina, e essas coisas acabam interferindo no setor, né? Totalmente, totalmente. Boa tarde, obrigado pela oportunidade, Obrigado, prazer senhor. estar aqui com você. Muito obrigado. Realmente, esse setor é um setor que mudou muito nos últimos 20, 30 anos, né? A gente tinha um setor há 30 anos atrás, muito incipiente, com usinas normalmente detidas e controladas por famílias. É difícil você encontrar, 30 anos atrás, alguma coisa institucionalizada, né? E de lá para cá houve mudanças assim, radicais, inclusive de rumo, né? Década de 80, pró-álcool, muito dinheiro financiando a construção de novas usinas, na verdade de destilarias, né, para fomentar a produção do álcool no Brasil. O álcool era a nossa solução da matriz energética naquela ocasião. 1990, e aí o seu resumo realmente era... Começou em 90. Começou realmente bem. 1990, Collor de Mello na presidência, uma abertura de mercado super interessante e que acabou criando, vamos dizer, desmamando o setor, né? Os usineiros deixaram de ter as usinas, os usineiros, os produtos por eles produzidos, deixaram de ter aquele controle estatal, né? A gente tinha congelamento de preços até então. Era eram questões bastante polêmicas e que eram muito discutidas à época e que acabaram hoje, a gente sabe, resultando em diversas ações de discussão sobre esses congelamentos. E a gente sabe que hoje o judiciário tem inúmeras ações de usinas, de produtores, discutindo aquele congelamento. Quando isso aconteceu e liberou o mercado, o investidor estrangeiro começou a olhar o Brasil e essa área específica, a sucroalcooleira, né? Olha... Você está melhor que eu, né? Você fala mais do que eu isso. Eu treinei bastante, vamos dizer assim. Pois bem, eles começaram a olhar essa área com mais atenção. Então, o que a gente viu? Um amadurecimento do produtor, um amadurecimento do dono de usina, né, das usinas, um amadurecimento de gestão, inclusive, gradativo, né, um choque de cultura, porque você vê o estrangeiro aqui trazendo boas ideias e, ao mesmo tempo, trazendo algumas que não parariam de pé jamais, considerando a forma como esse modelo de negócio é tocado no Brasil, né? Então, essa década de 90 até 2000, ela foi uma década muito interessante em relação a isso, com o fortalecimento de certos grupos, né? O desaparecimento de outros, porque nós tivemos assim, começamos essa década com inflação às alturas, daí a pouco veio o Plano Real, que trouxe responsabilidade para todo mundo, mas também desmascarou muita coisa que era mascarada pela inflação.
E assim a gente veio trazendo esse setor cada vez mais fortalecido. Os fracos foram ficando pelo meio do caminho. A grande verdade é essa. 2000 começou e aí a gente viu uma concentração muito interessante a partir de então. Grupos econômicos muito fortes se formaram aqui no Brasil, não se está falando só de grupos estrangeiros. Houve, é claro, a vinda desses grupos estrangeiros aproveitando câmbio, aproveitando um barateamento, vamos dizer assim, um barateamento no valor dos ativos, né? Então vieram e muitas tradings vieram para cá nessa época, investindo e comprando, adquirindo aquelas usinas ou aquelas empresas que, em virtude deste amadurecimento e até da passagem de bastão de uma geração para outra, acabaram barateando, né? Então a gente teve essa década entre 2000 e 2010 com muita movimentação. E aí, da mesma forma como a década anterior a gente teve lá o Plano Real, que foi determinante em uma certa altura, aqui nós tivemos a crise de 2008, que aqui no Brasil foi só uma marolinha, mas que atingiu... mas que atingiu, sem ser irônico, mas ela atingiu de uma forma muito forte o setor. Por quê? É um setor que vinha se preparando para o passo maior, que era o passo da abertura de capital, daí da bolsa, né? De buscar o capital no mercado, né? E isso vinha acontecendo e alguns grupos conseguiram, vamos dizer, passar essa arrebentação, né? E hoje a gente vê estes grupos muito bem situados no setor. Aqueles que não conseguiram ultrapassar essa arrebentação antes de 2008, esses sofreram bastante e acabaram mudando de mãos. Eu diria que essa seria a terceira onda, e foi a onda da vinda de empresas que vieram para comprar ativos baratos, de investidores que vieram comprar ativos baratos no Brasil. Isso aconteceu de uma forma muito forte em 2009, 2010 até 2011. A gente viu isso acontecer de uma forma muito, muito forte. Esperava-se que essas empresas trouxessem, esses investidores trouxessem melhor gestão, vamos dizer, uma estrutura de capital mais adequada para o setor, mas o que nós enxergamos em alguns casos foi um desconhecimento do mercado brasileiro. E quando você vem para o mercado e não conhece o mercado a fundo, você corre um risco. E algumas correram riscos, e riscos que não poderiam ter sido incorridos, na verdade. E aí eu chego respondendo finalmente a sua primeira pergunta, que o setor sofreu muito, nós tivemos problemas climáticos, certamente, mas tivemos problemas de gestão muito fortes, né? Tivemos muitos problemas em relação à forma como as vendas do açúcar para o mercado internacional foram fixados, né? Nós tínhamos aqui produtor, ao mesmo tempo que a trading na outra ponta, isso cria um certo conflito. Enfim, da forma como isso foi conduzido nesse período, acabou criando, certamente, problemas financeiros graves para essas empresas. E aí a gente acaba atingindo recordes de recuperação judicial requeridas nesse setor. O número de recuperações judiciais nesse setor passou de centena. Então, isso realmente é muito preocupante. É curioso porque tem recuperação aqui, também tem lá no Nordeste, aquele grande lá, que é até político, acho, Lira. Sim, sim. Lá eles, eu acho que a época foi um pouco antes, né? Eles acabaram fechando antes do início da década de 2010 até o ano atual, né? Sempre se diz, doutor, que toda questão tem um lado bom. O usineiro era conhecido no Brasil como um ditadorzinho, não era assim? Mas aí alguém veio aqui, um usineiro veio aqui, um industrial veio aqui, me explicou por quê. Ele falou, quando a gente montava uma usina, estamos falando lá de 40, 50 anos. Usina no Brasil, a primeira, gente, de álcool e tal, está lá ainda um pedaço dela, em São Vicente. Foi o Martim Afonso que fez o primeiro engenho de cana. Ainda tem uns pedaços lá. Mas o usineiro ficava com esse poder todo, porque ele levava a usina, precisava de empregado para trabalhar, para colher cana, plantar cana. Os empregados tinham um filho. Aí ele fazia uma escola dentro da usina para atender o filho. Aí o cara ficava doente, tinha que fazer um pronto-socorro.
Por isso que o usineiro adquiriu, segundo esse industrial, por isso que ele adquiriu esse ar de, sabe, de capo, né, de chefe, mas era motivado pelas circunstâncias. Com esse quadro que você contou para mim aqui agora, eu acho que a figura do usineiro desapareceu, agora virou uma coisa profissional. Você pode comentar depois do intervalo, já passou o primeiro bloco. Ok. Gente, eu converso com o advogado Vanilson José Costa, ele é sócio da Costa, Tavares e Pais Advogados. E o Vanilson especificamente está bem ligado nesse setor de açúcar e álcool. Já já a gente volta, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro, o assunto de hoje é açúcar e álcool. O Brasil tem uma história curiosa nesse setor, como vocês acompanharam no primeiro bloco aqui na minha conversa com o Dr. Vanilson José Costa. E o açúcar está no Brasil desde 1500 e pouco, né? Foi um grande ciclo e continua até hoje. Vanilson, eu sempre achei que o Proálcool era um bom programa. Primeiro porque era de energia, segundo, porque era o único programa que nós brasileiros conhecíamos a caixa preta, né? Foi desenvolvido aqui, na verdade. E agora, na verdade, eu não sei se tem importância ou não falar de Proálcool, porque nem existe mais. Porque hoje, quando você põe etanol, você falou do carro flex, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Você põe etanol, é álcool. Quando você põe gasolina, você põe 25% de álcool também, quer dizer, o álcool é a principal matriz energética, eu estou enganado. Foi criado, né, o programa lá, desde do seu início, desde da sua criação, para que se fixasse realmente o álcool como uma matriz energética no país. Essa era a ideia do Proálcool, né? A gente, acompanhando, vamos dizer assim, quando a gente pensa no álcool, você pensa especificamente em automóvel, movimentar automóvel, houve uma tentativa de se movimentar ônibus, né? A gente sabe que o álcool é muito menos poluente do que os combustíveis com base no petróleo, enfim. Mas o programa realmente foi feito para que se fixasse isso como matriz e que se incentivasse essa criação dessa matriz. E no final, eu sempre digo isso, no Brasil a gente faz as coisas certas, mas faz da forma errada. Esse é um costume do brasileiro. E quando as coisas estão certas na origem, elas acabam dando certo, mas demora mais. Então, poderia ter sido muito mais rápido, quer dizer, o país poderia ter capitalizado isso de uma forma muito mais tranquila e mais rápida. Olha, mas, enfim... Só não quero te atrapalhar muito. O Nelson Rodrigues, o escritor brasileiro, dizia que o nosso subdesenvolvimento não é uma coisa de improviso. Nós estamos testando há 500 anos, um pouco mais que isso. É a coisa errada na hora certa. É fazer a coisa certa, mas sempre tentando fazer da forma errada. Mas uma hora a gente acerta, a coisa é certa, ela vai dar certo em algum momento. Demora mais. Então, essas são umas coisas que me incomodam, né, no nosso país, mas é onde a gente está e tem que botar fé nele. É aqui que a gente vai criar os nossos filhos. Não tem jeito. Vamos lá. Mas olha, o que aconteceu é que hoje você já tem no mercado, procurando aqui no mercado, você já encontra aquilo que se mirava lá atrás, na minha opinião. Você vê hoje grandes empresas, potências, nesse setor de matriz energética, empresas de energia. Vou citar o exemplo, por exemplo, da Cosan, que é hoje a maior produtora mundial, mas que hoje você não pode mais olhar como uma usina, como era na época da usina da Barra, onde tudo começou. No fundo, ela é uma empresa que verticalizou quase que totalmente, tem ações na Bolsa de Valores, é uma grande companhia aberta, né, uma multinacional da energia, né, que produz energia não só com base na matriz sucroalcooleira, mas produz energia também no gás, né, no bagaço, eletricidade, etc. Ali é o modelo que, na minha opinião, naquela época, algum visionário enxergou, né, mas que para chegar lá precisou passar por muitas dificuldades, aos trancos e barrancos. Por quê?
Porque no meio do caminho, ao invés de se manter uma linha em cima da ideia original para se chegar onde se queria chegar, o que a gente enxergou nesse meio tempo foi desvios casuístas, né, e que criaram, por exemplo, no penúltimo governo, vamos dizer assim, um desequilíbrio que afetou o setor de uma forma brutal. Quando você vai e segura o valor da gasolina, então você está condenando o álcool a estar num patamar mais baixo. Com isso você já sinaliza o mercado internacional que o açúcar aqui no Brasil vai ser produzido em alta escala, porque não vai produzir álcool, você desvia lá a canaleta da usina, e aí? Né? Aí você canta o jogo antes, você entrega o jogo, e entregando o jogo você está causando para o pessoal aqui um prejuízo brutal. Nós vamos falar, eu vou deixar para falar no outro bloco sobre a questão da recuperação judicial propriamente. Mas eu vi aqui em São Paulo grupos de donos de usinas centenários de mão de família que a família saiu do negócio mesmo. Isso tudo tem que ver com essa crise, esse negócio do preço do petróleo, preço da gasolina e por aí vai. Mas hoje no Brasil já é a segunda vez que eu leio isso. Está se fazendo também. Rápido. O Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo, o maior produtor de álcool. Acho que não é. Os americanos estão por ali. Mas está ali. Mas é propósito dos americanos. Já é o segundo investimento grande que eu vejo leio lá no Mato Grosso, de álcool extraído de milho. Eu não sei se tem esse dado, eu vou arriscar perguntar. Mas não combinamos, então não sei. O milho, me parece que o álcool produzido pelo milho é mais caro que o produzido pelo de açúcar. No final é mais caro, sim. O que se enxerga nesse movimento é você poder produzir o álcool de uma outra matriz que não seja a cana, em virtude inclusive da diferença na produção. A cana, ela tem os seus ciclos, né? Você tem lá as soqueiras por pelo menos 5 anos, 6 anos em alguns lugares. São ciclos muito mais longos, né? O milho, ele pode... 4 meses. Exatamente. Então ele acaba sendo mais... acaba sendo mais fácil de o produtor e vamos dizer, a empresa que vai produzir, a usina que vai produzir esse álcool do milho, terem previsão do que vai acontecer. Enfim, é um outro negócio. O modelo de negócio é totalmente diferente. Na verdade, diferente. agora me lembrei, você explicando, me lembrei. Elas estão sendo montadas no Mato Grosso porque o Brasil virou um super produtor de milho, a ponto de ter que exportar 30 milhões de toneladas, né? E ali tem muito milho. Pois é. Tá juntando, é um negócio específico para lá. Vamos falar da recuperação judicial. Um dado técnico, por exemplo, o setor está líder em recuperação judicial, né? É o que eu acho que um dos que mais tem. Certamente. Antes de a gente falar o que é exatamente essa recuperação judicial, quando uma empresa pede uma recuperação judicial, eu sou leigo, sou advogado, ela simplesmente está dizendo o seguinte: olha, eu estou com uma dívida e não estou conseguindo pagar, preciso renegociar. É essa? Basicamente. O que acontece? A recuperação judicial é bem diferente da antiga concordata. Né? A lei de recuperação judicial que trouxe a recuperação judicial para o arcabouço jurídico brasileiro é bem recente, não é tão antiga assim, e trouxe o que havia de mais moderno, na verdade, em relação à recuperação das empresas. A concordata era bem diferente, ela era fixa, você tinha 2 anos para pagar uma dívida, você pagaria 2 anos, 2/5 no primeiro ano, 3/5 no segundo, ou seja, era assim, as regrinhas já estavam lá. Era uma tabela. Isso. A recuperação judicial, como bem dito, ela visa a recuperação da empresa e dentro da negociação com os credores, sob certas condições, ela admite que se faça quase que qualquer coisa, vamos dizer assim. Você vai explicar isso depois do intervalo, doutor. Já temos o segundo bloco. Eu converso com o doutor Vanilson José Costa, do escritório Costa, Tavares e Paz e Advogados. E o assunto é o setor sucroalcooleiro, que é importantíssimo no Brasil, um setor
eu reputo um dos mais importantes, junto com outros produtos, evidentemente. E para o estado de São Paulo, então, muito mais importante do que eu estou falando. Vamos ao intervalinho, eu volto já. Ok, estamos de volta para o último bloco do programa Mercado Futuro. O setor que eu estou conversando com o Dr. Ramilson José Costa é sobre o setor sucroalcooleiro, ou de açúcar e álcool. Só para você lembrar, o Brasil é o maior produtor de açúcar, grande, enorme produtor de álcool. Os carros brasileiros, eu não sei se tem nos outros lugares do mundo, tem carro flex em outros lugares do mundo? Tem. Os carros brasileiros são flex, você escolhe se quer por álcool, quer por gasolina. E não sei até quando, porque eu tenho ouvido falar tanto em carro elétrico, viu, doutor? Vai demorar um pouco, mas carro, já pensou, carro elétrico, põe na tomada, carrega a bateria. Não faz barulho, porque carro elétrico acho que não vai fazer barulho. Não polui. Não polui. É uma beleza. Maravilha. Depois te conto a história da Noruega ou Dinamarca. Nós estamos falando em recuperação judicial. Pelo que eu entendi, a recuperação judicial é uma lei nova que visa manter a empresa de pé. Então, você negocia. Eu tenho visto muita coisa, principalmente na área que o senhor atua. Assim, tal empresa fez uma reunião com os credores e a proposta é abater, pagar 50% do que está devendo em tantos anos e para ali. A ideia é preservar a empresa, é isso? Eu quero fazer uma gracinha, mais uma. Quando tem recuperação, tem assim, primeiro dívidas do governo, né, fiscais. As fiscais não estão incluídas na recuperação. Não, mas é que eu quero falar uma palavra que eu adoro. Aí tem os bancos, os grandes bancos, né, que tem contrapartida no empréstimo. E tem os coitadinhos dos quirografares. Pronto. Eu quero que o doutor nos explique como é que é essa dívida aí. Quando paga quem? Vamos lá. A lei de recuperação judicial e falência, essa nova lei, na verdade já tem algum tempo, ela já está sendo modificada. Existe agora uma discussão para que ela seja modificada. Por quê? Ela veio, de novo, com excelentes intenções, mas que na prática acabou criando uma série de defeitos, né? De novo, fazemos a coisa certa, mas de forma errada, enfim. E isso acabou criando uma série de desequilíbrios, né? Mas qual é a função dela? A função é preservar a empresa. Então, a primeira coisa que o juiz faz eu dou aqui um despacho dizendo, olha, durante 180 dias, a empresa não pode ser executada, não pode haver pedido de falência, ela tem 180 dias para apresentar e aprovar junto aos seus credores um plano que seja palatável e que seja viável, né? Então, a empresa apresenta em juízo, né, no juízo da recuperação judicial, aos seus credores, um plano que vise a sua recuperação. E ele tem que parar de pé, esse plano tem que fazer sentido, né? E muitas vezes, para que ele faça sentido, há necessidade aí de se cortar uma parte do débito, né? E aí entra a sua questão no final. Quer dizer, os créditos trabalhistas têm lá uma certa preferência, eles são tratados de forma diferenciada. Os créditos com garantia real também têm lá as suas preferências, etc. E o quirografário é aquele credor que não tem nenhum privilégio. Coitado. Normalmente o produtor é esse. É? Normalmente. O que tem acontecido nesse setor? Se você entrega o produto, a usina vai mal das pernas, você que não recebe. Bom, perdão. Isso é realmente um problema sério. E o produtor, na verdade, o que tem acontecido ultimamente, a gente tem visto a intenção e a atenção das empresas sobre recuperação judicial de tratar de forma diferenciada também o produtor. Porque criou-se uma espécie não oficial de credor, uma classificação não oficial de credor, que é o credor estratégico, que é o caso do produtor. Se eu tratar esse produtor da mesma forma que eu estou tratando os outros credores, esquece o trabalhista, porque o trabalhista ali é alimento, é comida na mesa. Mas veja, se eu trato de forma igual aos demais, nivelando por baixo, eu estou matando o meu fornecedor.
No dia seguinte, muito provavelmente eu não terei cana na esteira para moer, né? Então isso cria realmente uma situação que, de uma forma prática, né, houve aí uma flexibilização, olha só, uma flexibilização da lei. Nós estamos fazendo uma espécie de aula de fonoaudiólogos. Isso aqui é praticamente um tratado, né? Flexibilização. Pois também é. é complicado. Houve, por parte até dos juízes, entendendo que era possível se admitir esse tratamento diferenciado, porque senão o negócio não para de pé. Esse é o ponto. E não dá para você matar o produtor. Ele precisa ter condição de continuar produzindo. Então, a gente tem visto muito isso. E deve haver ainda uma modificação interessante nesse sentido na nova lei, ou no projeto de lei que está sob discussão no Congresso, para que haja, vamos dizer, uma oficialização de certos pontos. Não só nesse setor, qualquer outro setor. Existe, claro, o fornecedor estratégico, ele tem que ser tratado de forma diferenciada. É evidente, porque você me falou dos problemas de clima. Nós tivemos 2 ou 3 anos aí, clima, produção brasileira de cana do Centro-Sul aqui, foi a 500, 400 milhões de toneladas, não é? Sim. Uma coisa por aí. Agora já está quase 700, eu acho, de novo. 15, 16, a safra 15, 16 moeu quase 700 milhões. 670 milhões de Para a toneladas. gente arredondar, não dá para esgotar assunto nenhum no programa, mas a gente aborda alguns tópicos. Antigamente, quando você fala, a empresa entrou em concordata, já todo mundo sabia que ele não ia pagar ninguém, que acabou. Então ficou uma imagem negativa da empresa. Da recuperação judicial, as empresas têm se recuperado? Como é que uma análise rápida aí nesse setor específico, o que a gente tem visto é que as recuperações passam necessariamente por uma mudança de controle. Então o controlador que ali existia, que acabou provocando essa crise toda, ele acaba saindo, entrando um outro player. Como as coisas acabaram acontecendo de 10 anos para cá, basicamente 10, 9, 8, essa década agora é a década que tem mais movimento. Muitas recuperações ainda estão em andamento e a tendência é não terminarem tão cedo, né? Mas o que a gente tem visto é isso, ou a venda de ativos, né, ativos importantes, por exemplo, tinha 2 unidades, vendeu uma para abater a dívida e a unidade restante paga o restante da dívida que sobrou e etc. A gente só vai ter condição de analisar se isso deu certo no decorrer do tempo. Me parece, ou pelo menos naquele momento, os casos que eu vi, parecia ser a melhor solução. Não havia uma outra solução para isso. E sempre, em todos os casos, aqueles que não prestaram atenção na manutenção do produtor, estes ainda hoje enfrentam grandes dificuldades. Porque o que acontece? Nós estamos à beira do início da safra 18-19. E nós vemos casos no mercado e de empresas que estão sob recuperação judicial que não tem cana para moer. E por que não? Porque pisou no balão de oxigênio do produtor. É uma coisa simples. E aí? Quando você pisa no balão de oxigênio do produtor, você está pisando no balão de oxigênio da usina. Então, não dá para funcionar dessa forma. Precisa pensar melhor. Mais uma vez, nosso tempo está acabando, mas mais uma vez a tua afirmação de faz a coisa certa na hora errada ou faz errado na hora certa. O único país do mundo que fornecedor briga com quem fornece é o Brasil. Pois é. Cana com os usineiros. Antigamente era laranja com a indústria de esmagamento. Eles não se acertam. Não faz sentido, né? Deveriam trabalhar juntos, porque na verdade, se houver um trabalho conjunto, o resultado para todo mundo é melhor, né? Mas infelizmente é isso que acontece. Mas precisa mudar e imagino que as coisas estão caminhando para esse lado. Nós somos otimistas. Eu sou um eterno otimista. Muito obrigado. Eu conversei com o Vanilson José Costa, advogado, sócio da Costa, Tavares e Paz, advogados. Falamos sobre o que está acontecendo no setor de açúcar e álcool. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Obrigado. Obrigado. Gente, até o próximo programa. Tchau, tchau.